mais nada, eu vou ter a oportunidade de desvendar uma pergunta que deve estar na cabeça de vocês. Cláudio Paim e César Paim são parentes? A resposta é não, mas eu acho que sim, porque descobrimos que o Cláudio Paim tem ancestrais gaúchos. Exatamente. Então, com certeza são, mas para trásmente. Regina, quando me pergunta o que eu sou do César, a resposta que eu tenho há muitos anos é fã. Que bárbaro. Quando me perguntam o que eu gostaria de ser do César, toda vez que eu encontro ele e vejo ele mais novo, eu penso, tio. Mas eu, com certeza, teria muito orgulho, e tenho certeza absoluta que sou, sim, parente do César Paim, porque a minha família, pais e avós, são aqui de Santa Maria, se mudaram para o Mato Grosso do Sul. Eu nasci lá, sou pantaneiro, e quem conhece o Mato Grosso do Sul sabe que o que nos levou a segurar as fronteiras com o Paraguai foi esse aguerrido povo rio-grandense que segurou e deu a tradição do Mato Grosso do Sul. Eu tomo chimarrão até hoje e sou apreciador de um bom churrasco. Bom, depois dessa introdução, a gente vai para o tema do nosso painel. Eu estava anotando algumas frases dos painéis anteriores. A pessoa gosta tanto de óculos que ela tem 2. Painel número 1, eu acho que tem uma frase que, para mim, resume um pouco o nosso espírito, que é a necessidade da construção de uma indústria forte e a necessidade de pagar por senioridade. A frase que eu destaquei do painel 2 é: precisamos trabalhar de forma colaborativa, enxergando as diversas potencialidades. E agora, desse painel 3, a frase que eu destaquei é: como integrar a cadeia de comunicação do início ao fim, diante da hiperfragmentação da mídia e das verbas. O tema desse último painel, que é repactuação de valor e relações sustentáveis, para a gente no SEMP, nesse momento atual, é o nosso grande tema. Eu falo que é o nosso tema de trabalho. A gente, dando um spoiler aqui para vocês, em primeiríssima mão, né, a jornalista que habita em mim adora dar furos, então vocês estão recebendo um furo de reportagem. Nós vamos lançar no SEMP, no dia 3 de dezembro, um documento que é resultado de um trabalho de 18 meses, dos últimos 18 meses, que ele justamente é sobre relações sustentáveis entre os agentes do ecossistema do nosso mercado. A ideia foi... houve 2 grupos de trabalho que se reuniram e discutiram bravamente algumas das dores pelas quais o mercado passa. Numa primeira conversa exploratória, foram listados 13 pontos, 13 dores. Era muita dor. A gente elencou e priorizou 4. Então, a gente vai ter... É um documento de boas práticas, né? Esse novo SEMP é um SEMP emulador de boas práticas, sempre tendo um papel educativo e pedagógico ao mercado. Então, vai ser um documento que vai ter boas práticas sobre concorrência, sobre transparência nos negócios, sobre sustentabilidade financeira e, dentro desse capítulo, prazos de pagamento e transparência nos planos de incentivo. Então, ao longo do próximo ano, como a gente vai lançar isso em dezembro, vai ser o tema de trabalho, e eu já puxei para esse último painel, para a gente fechar em altíssimo nível essa discussão sobre a necessidade da gente discutir o valor da nossa indústria. Eu acho que, durante muito tempo, por diversas razões, as discussões ficaram muito na questão transacional, e eu acho que é chegada a hora, pelo menos internamente no SEMP, existe uma predisposição dos 4 pilares que formam o nosso mercado, né? Agências, anunciantes, veículos e elos digitais, sentarem, acordarem, assinarem um documento que eu acho que é histórico e muito importante. Dada essa introdução, eu queria passar a palavra aos senhores, e acho que a gente tem aí 3 representantes de 3 segmentos importantes
e muito representativos, né, com dois players locais que têm históricos, cada um de um jeito, com marcas fortes, um representante do maior grupo de comunicação do nosso país. Eu acho que esse é um debate importantíssimo. Então, a pergunta de entrada que eu vou colocar para o César é: o que é fundamental manter e o que precisamos lapidar para garantir o desenvolvimento do mercado com geração de negócios para que a gente tenha, de fato, um ecossistema saudável, César? Bom dia. Antes de mais nada, bom dia a todos. E também não posso deixar de dizer que, durante muitos anos, me perguntavam se eu era parente dele. A gente, mesmo vivendo longe, depois só fomos nos conhecer muitos anos depois, né? Onde acho que encontramos aí esse grau de parentesco longe, aí, mas tem, e admiração pela carreira dele é muito grande. Regina, esta pergunta é uma pergunta bastante difícil de resposta, porque os nossos desafios não são de hoje. Os desafios do segmento, eles vêm antes desse processo todo de transformação pelo qual estamos passando, desse processo todo que ouvimos a manhã toda aqui de grande fragmentação de opções de canais, de fragmentação das verbas, de fragmentação e de especialistas de toda a ordem, que aconteceu isso. Então, esse desafio já é de bem antes, né? Nasce, portanto, que nasceu sempre até para tentar fazer uma regulação e uma mediação aí entre anunciantes, agências e tudo mais. Foi extremamente difícil, extremamente desafiador. Continua sendo, viu? E por questões do próprio mercado e de peculiaridades do mercado brasileiro, né? Mas, evidentemente, que fomos, mais recentemente, atropelados, eu acho que por toda essa avalanche de grandes transformações que a gente está passando. E, para piorar um pouco mais, não foi só a transformação e o processo de digitalização. Que tivemos uma pandemia que complicou mais as coisas, obrigou as empresas a se digitalizarem mais rapidamente. E também tivemos um período em que havia muito dinheiro no mundo. Um período de muitas startups, muito dinheiro no mundo, dinheiro extremamente barato. Onde lá também se criavam novas teorias, onde, tendo dinheiro abundante, chegavam e diziam: olha, tem tecnologia. Tendo tecnologia, vai lá, bota dinheiro, compra mercado, que dá certo. Se estabeleceram novas tecnologias. E novas teorias. E essas teorias, muitas delas foram sendo colocadas e colocando em xeque todo o trabalho de construção de marca, todo o trabalho que estava ao longo de muito tempo, e muitas coisas querendo colocar por terra tudo, agora é tudo diferente, os novos mitos que estabelecia, bom, digital é muito mais barato, e tudo mais. Então, novas realidades diziam: bom, mas as agências antigas não sabiam fazer digital, e etc. e tal, e aí, então, é o seguinte, eu internalizo tudo, é tudo muito mais barato, mais fácil, coloco um monte de gente aqui para fazer, especialistas para fazer essas coisas todas. Então, esta tem se tornado a realidade e o desafio de tudo isso. Então, a minha provocação vai no seguinte sentido. Acho que os anunciantes, de uma maneira geral, hoje têm desafios muito grandes, que têm que gerir uma equipe muito maior, cheia de especialistas, que foi também bastante fragmentado, muitas vezes, no fornecimento de serviços prestados na área de comunicação, com empresas completamente diferentes e tudo mais. Só que, às vezes, também se esquece que o consumidor é o mesmo. Se esquece que o consumidor, que está com o celular na mão, está olhando na TV, está consumindo, talvez com o rádio ligado, não importa, ou sendo impactado milhares de vezes, como é o caso que a gente é impactado todos os dias,
ele é o mesmo. E muitas vezes as comunicações das marcas começam a ficar esquizofrênicas, porque tem um tipo de comunicação para um canal, outro tipo de comunicação para outro canal, e por aí vai. Então, quando começa a se entender essas coisas e se criando esses mitos aí de que era tudo mais barato, começou a se comprar por preço. Mais ainda, as decisões saem cada vez mais da área de marketing, vão para as centrais de compra, né? E se quer muito mais buscar preço antes de mais nada. As concorrências hoje, quando a gente recebe alguma comunicado de concorrência, em primeiro lugar vem um escopo de trabalho e apresentar uma proposta de preço. Você esquece que por trás disso tem que haver um raciocínio estratégico. Tem que efetivamente, por tudo aquilo que se falou, muito mais do que uma equipe mais juniorizada, as agências hoje têm que ter engenheiro de dados. As áreas de mídia, como já foi falado aqui nas agências, e a área de BI, aumentaram de maneira muito significativa. A quantidade de pesquisas e ferramentas necessárias, então, a comunicação e o marketing ficaram muito sofisticados, eles são muito desafiadores, e fazer esse entendimento desta jornada desse consumidor, que não é o funil que se estabeleceu aí, e sim é uma jornada extremamente fluida, extremamente líquida, extremamente difícil, inclusive, de ser percebida, de ser monitorada, de ser acompanhada, e também a grande dificuldade que todos temos, que é brigamos por déficit de atenção. César, eu queria... Você usou um conceito que eu gostei muito aí, que é da jornada líquida. E aí, Cláudio, eu não vou chamar vocês de Paim, porque... À vontade. Como lidar com essa jornada líquida sendo um grupo que tem diversas ofertas, né? Na hora, e no final, essa pessoa é uma só, né? César acaba de dizer aqui, acho que um ponto muito importante, gente, e que finaliza e se comunica com tudo que foi dito na sua fala, Écio, também. Nós disputamos hoje, na publicidade, a atenção do consumidor. Isto é fato. Isso não é uma novidade. Porque alguns anos atrás, a atenção do consumidor também era disputada por outros veículos. Eu não concordo muito com o posicionamento que ser assertivo em publicidade no passado era fazer um bom filme de publicidade e colocar só numa emissora ou num canal. Vocês são provas disso. Eu trabalhei em jornal, na área de publicidade de jornal, e vendi muito anúncio de jornal. E campanhas extremamente criativas. Tive a oportunidade de acompanhar e trabalhar no começo da internet. E, principalmente, tive a oportunidade, Regina, de acompanhar a evolução de uma empresa de comunicação como a Globo e suas sócias afiliadas. E nós temos uma delas aqui, uma que nós nos orgulhamos bastante, que é a RBS. E nesses últimos tempos, eu estava escutando você, Écio, nós não vendemos televisão. Quem vende televisão é a Samsung Electronics, que não é nem você, né? Nós vendemos conteúdo multiplataforma de qualidade relevante para que as marcas possam se associar e chegar a este consumidor. Esse consumidor vem de uma economia nova que não é a economia do ou, é a economia... ou do E. Como funciona isso? Ninguém sai de um lugar e vai para outro e não volta. Hoje, quando a gente consome, e eu estava te escutando, a grande tela, eu consumo a grande tela de um evento, de um conteúdo na grande tela, acompanhado da pequena tela. Eu assisto o meu time de futebol na grande tela, vejo a pequena tela e ainda bato papo com a família ali no WhatsApp. O consumidor está mais demandado. O que nós temos que fazer aqui é criar uma jornada de todos nós, para que a gente esteja pronto para o consumidor na hora que ele precisar da gente.
Não vi se o Rodrigo Callas está aqui, mas eu vou, com certeza, eu vou levar a fala dele já para o Guerreiro, para facilitar, porque com certeza o Guerreiro vai falar isso mesmo. Mas, gente, é porque o Guerreiro é um visionário. E é isso mesmo que vai acontecer. Talvez daqui a uns dias o outdoor do Callas seja digital, aqui seja uma telinha mesmo de LED, que a gente vai estar carregando no pescoço. As telas são veículos, são canais de distribuição. O que tem a ver é com conteúdo. O que mudou? Atenção, né, César? Agora ficou mais caro, agora ficou mais complexo, agora é mais... a gente precisa dos dados, a gente precisa conhecer o consumidor, mas não se enganem que nós não podemos ficar presos em algumas métricas ou algumas posições. Por exemplo, rentabilidade é importante? É muito. Nós, na Globo, não é, Toigo? Nós olhamos para todos os nossos produtos olhando margem e olhando rentabilidade. Mas a rentabilidade não pode ser o único ponto de uma campanha de publicidade. Nós temos aí o composto criativo, nós temos o composto da relevância, temos a rentabilidade. Às vezes me surpreende muito quando a gente recebe um briefing, Macieiro, e chega para a gente um briefing de um conceito e aí pergunta para a gente o seguinte: vem cá, dá para fazer o CPM igual ao CPM? Não é uma questão de CPM, é uma questão de o que aquela campanha pretende atingir. E aí eu vou usar para finalizar aqui a minha fala, o seguinte: nós estamos muito preocupados com isso e com essa jornada. Tanto é verdade que nós temos streaming no grupo, nós temos uma distribuição aberta, fechada, digital e agora em out of home. Então, a nossa comunicação é procurar pontos de contatos com o consumidor. E nós fizemos juntos, nós e a Paim, uma campanha para Renner, né, onde que a campanha se chama Toda Brasileira Tem, que é uma campanha em todas as plataformas, com influenciadores digitais, campanha com personagens regionais, por um segmento que todo mundo dizia que não é um segmento da TV aberta, e não é, ele é um segmento multiplataforma. A gente tem que achar, cada segmento e cada anunciante tem o seu caminho dentro dessa jornada. E temos uma campanha de sucesso. E eu brinquei com o César um dia desse, na nossa reunião de alinhamento, que ele falou: César, há uns 10 anos a gente não faria isso juntos. Ele falou para mim: há 5 a gente não faria. E é verdade. O que propiciou isso? Tecnologia, mas principalmente a vontade do anunciante, o desprendimento da agência em construir esse planejamento e a receptividade do veículo que acredita realmente na força da comunicação. Perfeito. A gente, nesse alinhamento, a gente também combinou que o Macieiro ficaria por último. Porque é o principal, né? Porque, no final das contas, ele é o grande demandante. E a gente, quando faz esses eventos regionais, eu sempre conheço marcas novas. A Lebes eu não conhecia, a gente conversou, eu queria que você contasse um pouco. A gente teve, ao longo dessa manhã, né, anunciantes que nasceram aqui no Rio Grande do Sul, mas que ganharam o país, alguns até fora do Brasil, e você nasceu no interior, né, e cresceu para a região sul. Então, primeiro, conta um pouco essa jornada da Lojas Lebes, e você, sendo o dono dessa caneta do marketing e da inovação, como que você constrói valor sendo uma marca de varejo popular, que é um desafio também que você tem ali as metas para bater, né? Muito bom. Em primeiro lugar, queria agradecer, né? É uma honra estar podendo falar para um público tão seleto. E ainda mais a honra de dividir o palco com os irmãos Paim, né? Que eu acho que não é para qualquer um. Mas eu queria dizer que o conteúdo de todos os painéis foi muito enriquecedor. Mas eu acho que eu sou obrigado, e talvez ser o último painel tenha sido de propósito, é que eu saio daqui mais preocupado. E eu acho que isso é uma provocação, eu sair mais preocupado. Eu tenho essa multiplicidade que a Rô falou, né?
numa marca que ela defende, que é a Tramontina, gigantesca e conhecida, coloquem essa multiplicidade inserida numa rede regional, média de varejo, né? A gente tem 350 lojas, a grande maioria no Rio Grande do Sul, que atende eminentemente classe C e D, que depende muito da minha ajuda para que consuma. 80% da minha venda é feita através do crediário, numa renda média familiar de R$ 1.800, onde ele tem que pagar o aluguel, o gás, a água, a luz, o rancho e sobrar alguma coisa para consumir. E eu tenho que me virar e levar a verdade para esse cara, para que ele queira consumir da minha rede. Coincidentemente, ali na reconstrução, né, a gente estudou 8 meses um reposicionamento, porque talvez numa falha nossa, a gente entrou no modismo e achou que a gente tinha que digitalizar o nosso público, e foi uma falha tremenda. A gente demorou 8 meses para reestabelecer qual que era, de fato, a nossa missão, e a gente descobriu que a nossa missão era conectar com as nossas pessoas que são do interior, que têm uma capacidade muito finita de consumo, e que eu tenho que valorizar a família, ele inserido na sociedade, a inclusão dele. E só que eu ia lançar essa campanha em maio, e a gente passa por uma tragédia, onde nós, rede de varejo, somos a rede mais atingida do Estado, perdendo 25 lojas, tendo 70 afetadas, 800 colaboradores afetados e 286 que perderam tudo. Então, o grau de complexidade nosso elevou numa potência absurda. E quando o César fala como é que eu levo a verdade para todos os meus canais, imagina tu administrar isso com 10 fornecedores diferentes, tendo que passar a mesma verdade em todos os lugares. Esse é o grande desafio. E eu saio daqui com esse desafio que a Rô diz, não consegue dormir, não dá para dormir. Então, eu gostaria de botar um desafio aqui a todos. Pensem que existem várias redes do tamanho da nossa que não pode deixar de fazer ou fazer só em casa, mas não tem uma verba extraordinária para ser conhecida em absolutamente todos os canais. Eu acho que essa é uma provocação que eu era obrigado a fazer. Eu acho super pertinente, porque a gente falou hoje também de manhã sobre fazer escolhas, né? Nesse mundo de muitas opções, hiperfragmentação, saber dizer não talvez seja um grande valor. Enfim, obrigada pela provocação. Eu acho que ela é muito pertinente mesmo. Eu acho que ela tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo, porque a diferenciação das pessoas vão ser por não entrar nos modismos, por não entrar nas ondas que a gente sempre assiste. Eu acho que faz todo sentido. Esse é um papo muito profundo e muito rico, mas eu queria agora, nessa segunda rodada, César, que você falasse um pouco, né? Eu acho que você, na sua primeira fala, você falou um pouco dessa jornada, olhando para trás, esse momento presente, olhando para frente agora, né? Você sendo uma agência muito tradicional daqui, que passou por essa transformação e continua sendo relevante, continua tendo parcerias, como, por exemplo, com a Renner, que a gente estava falando, e até falando com a Renata assumiu no começo desse ano, como ela contou, mas ela manteve essa parceria de 30 anos. E a gente sabe que hoje essa cadeira do diretor de marketing é uma cadeira que quase não esquenta, na hora que esquenta, ela é trocada. Hoje, em média, o diretor de marketing fica 2,6 meses, é menos de 3 anos, está diminuindo. Mas manter a relevância é sobre confiança, né? Eu acho que tem a ver com isso. Na hora que você erra e tem que refazer uma estratégia e voltar, você tem que ter parceiros que você confia. Eu queria um pouco que a gente falasse agora sobre relação de confiança.
como construir essa confiança nesse mundo hiperfragmentado de jornadas líquidas? Não, a relação de confiança não é um processo fácil, né, de construção. Ele efetivamente, a confiança vai sobre muitos aspectos, que começa pelo aspecto ético das posturas éticas, e existe a confiança sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista do profissional, da recomendação do que esteja em jogo, esteja sendo feito. E, efetivamente, eu diria que essa é a mais difícil conseguir se manter, né, up to date com tudo que está acontecendo e conseguir dar conta, pelo menos, de todas esses de 360 graus de fato. Então, isto é extremamente desafiador. Mas, sem sombra de dúvida, eu diria o seguinte, que o marketing, hoje em dia, começou a se preocupar demais com as ferramentas, começou a se preocupar demais com as táticas e começa a deixar de lado, muitas vezes, o negócio do cliente. Começa a deixar de lado a parte estratégica e começa a não ter mais diálogo, muitas vezes, dentro da empresa com as outras áreas, os outros pares, com a área comercial, não importa com a área financeira, com a área de pós-venda e por aí afora. Então, o marketing passa a ser visto como um grande centro de custos e que leva muito dinheiro e muitas vezes traz pouco resultado. A questão exatamente é essa. Então, esse processo de confiança o marketing dos clientes, na minha opinião, precisa viver mais o negócio, o seu negócio, junto com a agência, também com essa visão de fora. Com o entendimento desse consumidor, independente da plataforma, independente de onde ele estiver, independente de como estiver, de como seja essa jornada, vivenciar isso. E com uma frase que eu uso há bastante tempo, por mais que a gente tenha as telinhas, a gente precisa encostar o umbigo no balcão. Porque por mais que a gente tenha telinhas, nós temos muitos segmentos que ainda é mais de 90% da transação ainda acontece no ponto de venda físico. E por mais que as empresas façam um brutal esforço de omnicanalidade, ainda um grande volume de transações ainda é do canal físico. E mesmo o canal digital, a gente vai verificar o seguinte, que veio o canal digital e todo mundo achava que o e-commerce era a grande solução para tudo. E hoje a gente olha para os e-commerce, está tudo pasteurizado, está tudo muito igual. E aí, quando vai se falar de jornada e de experiência, as experiências muitas vezes são desagradáveis para o consumidor. Elas são cheias de atritos, elas são cheias de problemas. E muitas vezes, é o seguinte, com esse processo de digitalização, as empresas, na realidade, em vez de se aproximar dos clientes, estão se afastando dos clientes. Porque os clientes não conseguem mais resolver nada com as empresas, não conseguem, é um processo completamente desumano. César, deixa eu só pegar um ganchinho aí, porque a nossa rede ela vende para mais de 1 milhão de clientes, ela vende 96% na loja física, tá? E há uma diferença brutal nisso que a gente não se dá conta, que esse público de baixa renda que eu atendo, ele não está entrando na internet, ele não está comprando uma TV, ele não está comprando uma roupa. Ele está comprando um sonho. Ele está comprando a TV na sala da casa dele, com ele assistindo com a família um programa. Ele está comprando a roupa para o netinho ir no primeiro dia de aula dele. Ele não está comprando um produto. Ele está comprando um momento. E a gente tem que entender isso. Então, assim, essa visão 360, eu acho que, de alguma forma, ela digitalizou demais e a gente esqueceu um pouco o ponto de venda, a gente esqueceu um pouco o jeito de conversar com essa turma. E quando eu estou falando disso, eu estou falando da grande maioria do brasileiro, cara. Ele se insere nesse target, nessa classe social que eu estou falando. Então, um olhar atento sobre isso. Eu sei que talvez não seja o olhar mais glamuroso, mas é o olhar mais real, talvez, né? Cláudio. Fato. Então, eu tenho para colaborar aqui com essas duas falas importantes, que é por isso
que o desafio aumenta cada vez mais. Quando nós olhamos dentro da Globo, qual é o nosso papel para falar com este brasileiro, que lá nós chamamos o brasileiro que vive neste Brasil profundo, o brasileiro que não faz parte da nossa bolha, o brasileiro que não compra um aparelho de televisão, mas compra um objeto de desejo, compra um ponto de referência para a família e assistir a tela grande, né? Por isso que nesses anos, eu estava sentado ali rapidamente do lado do Lar e comentei com ele o seguinte, eu sou trainee da TV Globo do ano de 1992, de 88 a 92 eu só fui trainee, não consegui evoluir nesses anos, aí 92 foi na Globo que eu consegui depois. Mas eu estou contando isso para vocês pelo seguinte, porque eu acompanhei lá dentro essa transformação. Eu vi várias empresas dentro da Globo. E nós nunca deixamos de valorizar esse Brasil tão distante, tão imenso e tão continental, que está passando por essa realidade que o César e que o Macieiro trouxe aqui para a gente. Acho que a gente não pode se desconectar, porque isso não é um processo de mudou, agora nós somos todos digitalizados. Esse é um processo importante que nós acreditamos na Globo, que nós perseguimos a muito custo. Quando você trouxe aqui uma informação sobre streaming, eu fico muito feliz, porque nós temos um negócio importante de streaming dentro da casa, mas a comunicação com o brasileiro, nós fizemos recentemente, contratamos uma pesquisa com 10 mil entrevistas, a pesquisa se denomina Pesquisa Espelho, e ela trouxe um retrato muito importante para a gente do brasileiro. Mas, em resumo dessa fala, é exatamente exacerbar o que o César e o Macieiro trouxeram. O Brasil não mudou ainda do jeito que nós achamos. Mas nós somos responsáveis para fazer essa transformação. Porque aqui está o grupo pensante, aqui está o tripé dessa relação. A Globo é signatária do SEMP desde o dia 1. Eu me lembro do seu Petrônio indo fazendo reunião lá na Globo Brasília. E estou dizendo isso pelo seguinte, porque independentemente do nome da entidade e da relevância da entidade, o que faz a entidade ser forte, o SEMP ser forte, a FENAPRO ser forte, a APAP ser forte, é a união desse grupo. Mas a gente tem que ter uma atenção com quem a gente está falando. Então, eu só vou fazer coro aqui para a voz do Macieiro, porque este é o Brasil. Qual é a vantagem da oportunidade de ter um mundo tão fragmentado? A gente tem espaço para que todas as empresas achem o seu caminho para falar hoje com seus consumidores. A gente tem muito espaço para fazer isso, tem muita oportunidade. Agora, precisamos fazer com essa união, inteligência dessas três forças, das áreas de marketing, das empresas de comunicação e desse celeiro de planejamento, inteligência e criatividade que compõe esse tripé, que são as agências. Bom, a gente tem um último minuto. Se vocês conseguissem deixar uma mensagem final, né, sobre construção de valor, o que na visão de cada um de vocês, assim, um tweet, embora o Twitter não existe mais, mas o tweet existe ainda, qual que seria a mensagem final para a gente encerrar aqui essa manhã super reflexiva que a gente teve? Quer começar, César? César, o poder da síntese, tá, queridão? Rapidinho. Rapidinho. Então, construir valor, ainda mais hoje, do jeito que estão as coisas, é extremamente desafiador. Tá? A agência não consegue fazer isso sozinha. Então, o processo de construção de valor começa com a consciência do anunciante. Se ele não tiver a consciência para isso, ele não chega lá. Pronto. Maravilhoso. Macieiro? Eu acho que é construir a entrega da verdade. Eu acho que isso que a gente tem que trabalhar unidos, né? Eu acho que aqui está a capacidade de levar o recado, independente do meio, mas tentando levar sempre a verdade. Eu acho que isso que é o mais importante. Porque esse cara vai ser tocado daí. Cláudio, ficou com você, hein, o fechamento. Eu trago colaboração e transparência.
Esse tripé precisa de muito disso. Nós não trabalhamos sozinhos. Não dá para fazer o que a gente faz sem uma das partes. Transparência, porque, como disse o Macieiro, a verdade é muito importante. Traga para suas agências anunciantes e para os veículos qual é o seu real objetivo. O que é que você precisa? Pois aí a gente vai conseguir construir juntos. É isso. Bom, é isso, gente. Sem mais, muito obrigada.